Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou começar com uma pergunta. Você já sentiu que repete os mesmos padrões de relacionamento ou o mesmo tipo de frustração em relação ao trabalho? Será que existe alguma coisa dentro da gente que insiste em repetir aquilo que já conhece? Hoje eu quero falar sobre um conceito criado por Freud que explica exatamente isso. Bom, antes de continuar a falar sobre isso, eu queria dizer que quando Freud criou esse conceito, ele não queria dizer que tudo que acontece na vida é culpa nossa. Na vida também existe o acaso, existe injustiça, existem pessoas ruins, mas que sim existe um padrão bem curioso no nosso comportamento. Às vezes, mesmo quando a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa diferente, a gente acaba escolhendo alguma coisa familiar. E foi isso que Freud chamou de compulsão à repetição. Bom, a ideia é bem simples. A nossa mente gosta de coisas familiares, mesmo que o familiar machuque. Mas por que alguém escolheria sofrer? Porque a mente não busca só as coisas que geram felicidade, mas coisas familiares. Então, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que cresceu ouvindo críticas, cresceu sendo criticada, quando ela cresce, ela entra num relacionamento onde a pessoa critica ela, aquilo é familiar. Ela não acha que essa crítica é alguma coisa ruim ou estranha, porque ela foi criada dessa forma. Para ela, isso é o normal. Enquanto quando essa pessoa entra num relacionamento afetivo mais carinhoso, ela pode sentir que esse carinho seja estranho, justamente por não ser familiar. Não porque isso é ruim, né? Esse afeto, esse carinho é ruim, mas porque é diferente, é desconhecido. Então, muitas vezes o conhecido parece mais seguro do que saudável. Então, vamos imaginar um relacionamento assim. Duas pessoas conhecem alguém carinhoso, alguém disponível, afetuoso. Uma dessas pessoas que foi criada nesse ambiente, que é familiarizada com esse tipo de relacionamento, que valoriza e que espera isso, vai pensar: nossa, que bom, finalmente encontrei alguém tranquilo, né? Enquanto outra pessoa vai sentir que falta alguma coisa. Falta emoção, falta química, que é imprevisível, alguma coisa nesse sentido. Então, essa pessoa vai se sentir perdida. Será que é amor? Será que é isso mesmo? Vai gerar uma certa confusão dentro dela, porque essa pessoa não é acostumada a receber amor desse jeito, que ela aprendeu que o amor era diferente disso. E isso também acontece fora dos relacionamentos. Tem gente que vive reclamando dos chefes, mas curiosamente escolhe sempre uma empresa com o mesmo tipo de cultura e o mesmo tipo de chefe, ou pessoas que crescem precisando provar o próprio valor, e mesmo depois de adultas não conseguem descansar. É um tipo de pessoa que sempre precisa estar produzindo, sempre se mostrar ocupada, porque lá no fundo, para essa pessoa, descansar gera um sentimento de culpa. Então essa pessoa pode até mudar de emprego, mas o padrão se repete pela forma com que ela escolhe os ambientes de trabalho, com que ela se comporta nesses ambientes. Então, por que a gente repete? Existe uma ideia bem interessante de que quando a gente viveu alguma coisa que nos marcou muito, uma parte da gente fica tentando encontrar um final diferente para aquela história. É como se a gente assistisse o mesmo filme várias vezes e esperasse que o final fosse diferente. Então, você escolhe pessoas parecidas, situações parecidas, ambientes parecidos, tudo isso sem perceber, claro, tudo inconscientemente, como se sua mente dissesse: talvez agora eu consiga fazer dar certo. Mas o problema é que para mudar o final, o roteiro precisa ser ajustado. Então, como que a gente quebra esse padrão? A notícia boa é que padrões podem ser sim interrompidos. E é sobre isso que, no fim das contas, a programação neurolinguística faz, né? Ela faz um ajuste de crenças e de interpretações. Então, uma reprogramação do cérebro. Se vocês quiserem, eu posso trazer um outro vídeo falando um pouco mais sobre isso. Aqui eu vou falar sobre isso de uma forma bem mais resumida, só para conseguir contextualizar vocês nesse vídeo. Então, para começar a quebrar esse padrão, a gente precisa se perguntar o que de comum tem entre essas situações, esses relacionamentos, esses trabalhos, seja lá qual for a situação em específico que você está querendo analisar. Às vezes, a única coisa em comum entre eles é você. Isso, na verdade, não é um motivo para se culpar, mas é uma oportunidade, na verdade. Então, para você começar a analisar o que de comum tem entre essas situações, entre esses empregos. Por que eu sempre me frustro com esses empregos? Porque eu escolho empregos com essas características, porque quando eu entro no emprego eu começo bem, mas aí eu percebo que eu me frustro, ou eu me canso, ou eu desisto muito rápido, ou eu acabo tomando mais responsabilidades do que eu deveria. Então, assim, é esse tipo de pergunta que a gente tem que começar a fazer. O que que se repete em todas essas situações? É uma atitude minha? É um padrão dos outros que os outros cometem comigo? Por que que eu escolho esses trabalhos onde essas pessoas repetem esse tipo de comportamento comigo?
Então a questão, talvez não seja você mudar de emprego porque você nunca está satisfeito com o lugar que você está, mas entender o que que te gera essa insatisfação. É algum comportamento que as outras pessoas têm em relação a ti, talvez tu não está conseguindo colocar teus limites, não está sabendo se comunicar, ou porque você repete um padrão de entusiasmo, então você acha que só está satisfeita quando você está entusiasmada, depois que passa o entusiasmo você já desistiu daquele lugar, o que que gera essa frustração em ti, né? Então é esse tipo de coisa que é bem interessante a gente se perguntar e se questionar para identificar o que que tá te fazendo repetir esses padrões, por onde que, né, o que que te gera esses gatilhos. Eu acho que a gente não muda de vida quando encontra pessoas, situações ou lugares diferentes. Acho que a gente muda de vida quando a gente para de repetir automaticamente e inconscientemente uma versão que já não corresponde a quem a gente é. Então, quando você toma consciência de quem você é, dos padrões que você repete, e por mais que, né, você queira manter esses padrões, mas agora de forma consciente, eu entendo por que que eu quero esse tipo de relacionamento, eu entendo por que que eu quero esse tipo de trabalho, eu entendo por que que eu escolho esse tipo de pessoa para me relacionar ou para ter como amigo. Então, a partir do momento que você está consciente das suas escolhas e não só toma decisões automáticas, isso é a virada de chave. Então é isso, gente. Eu espero muito de coração que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Eu achei uma posição muito mais confortável aqui agora. Eu fico também um pouquinho mais perto de vocês. O querido está aqui como sempre. É isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês, que tenha ajudado alguém, que tenha virado a chavinha aí mental de alguém. Se você não é inscrito, se inscreva, por favor, seja muito bem-vindo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Um beijo e até semana que vem.